Para você se contextualizar com o que a gente tem falado, nós temos falado que toda batalha tem uma origem. Toda batalha tem uma origem. A verdade é que nós precisamos entender que a nossa vida ela é uma guerra. E nós enfrentamos batalhas. Não adianta a gente querer romantizar a coisa e achar que a vida vai ser um mar de rosas. Não vai, irmãos. Me conta a vida de alguém que é um mar de rosas. Ah, pastor, a vida do Neymar o cara é milionário. Irmão, esse dia ele estava chorando na TV por causa de uma mentira que lançaram contra ele, falando que ele ia se aposentar. Falou, eu tenho dinheiro, mas eu sou ser humano. Ele falou bem assim. Eu sou ser humano. Porque a gente acha que a gente vê na internet, a gente vê a vida do outro, você vê o outro sorrindo, a gente acha que a nossa vida é um mar de rosas, mas não é. A nossa vida é uma guerra, irmãos. Agora, a boa notícia é que quando nós nascemos de novo, nós temos acesso a algumas armas, e essas armas não são carnais. Por que não são carnais? Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra pessoas. Acredite, a sua luta não é contra pessoas. As suas guerras não é contra pessoas. Por que que nós levantamos esse tempo de oração na igreja? Por que que a gente vai levantar esse muro na igreja e a gente não vai mais, em nome de Jesus, deixar as brechas nos atacar? Porque as nossas guerras não são contra seres humanos. Porque a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra é espiritual. E Paulo diz, olha, ele diz assim, em Efésios capítulo 6, versículo 13, portanto, Efésios 6,13, ele diz assim, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Perceba que ele não fala no final da guerra, pastora. Ele fala no final da batalha. Por quê? Porque uma guerra ela é composta por várias batalhas. Uma guerra é composta por, então, vencer uma batalha não significa que você venceu a guerra. Por isso você não pode baixar a guarda, porque quando você vence uma batalha, você já tem que estar firme, de pé, pronto para a próxima batalha. Quando você vence uma batalha, cuidado, irmãos, é aí que às vezes a gente perde a próxima. Porque o que nos deixa vulnerável não são as derrotas, são as vitórias. Pega isso. O que te deixa vulnerável não são as derrotas, são as vitórias, David. Porque geralmente, quando a gente tem a vitória, é que a gente baixa a guarda. Porque geralmente a gente começa a se entreter com a vitória. Em outras palavras, a gente começa a se entreter com a bênção, com o tempo da bênção, com o tempo da bonança. Às vezes a gente baixa a guarda. E não, irmãos, Paulo fala que a gente tem que vestir a armadura de Deus no dia mau. Por quê? Porque depois de ter vencido, você vai continuar em pé e firme. E no culto passado a gente falou sobre um utensílio dessa armadura. Nós falamos sobre o cinturão da verdade. Se você não viu essa mensagem, se você for no YouTube e colocar @TV Somos, vai estar lá no nosso canal. @TV Somos. Ou se você for no aplicativo, vai estar lá nas nossas mensagens no aplicativo da igreja. Você pode assistir. Irmãos, em breve a gente vai ter ela também no Spotify.
para que você possa ouvir enquanto você dirige, enquanto você está lavando a louça e fazendo alguma coisa, andando de bicicleta, sei lá. Você pode ouvir. Amém? Então, queridos, presta atenção, nós falamos sobre o cinturão da verdade e hoje nós vamos falar sobre a couraça da justiça. E falar sobre a couraça da justiça, corta, irmãos. Corta aqui, corta primeiro em mim e vai cortar em você também. Porque, irmãos, não se engane. Quando nós ministramos a palavra, o primeiro confrontado é aquele que está preparando a palavra. Se a palavra não te confronta, é porque você talvez está se achando demais. E talvez hoje aqui eu sou o que mais preciso receber essa palavra nesses dias. Amém? Glória a Deus. Me ajuda aí. Vamos lá. Irmãos, nós temos aprendido isso. Escute, um soldado que vai à guerra sem armadura é um soldado desprotegido. Um soldado que vai à guerra sem armadura é um soldado desprotegido. Agora, igualmente, um soldado que vai à guerra faltando utensílios é um soldado quase protegido. Vou repetir, um soldado que vai à guerra com quase todos os utensílios da armadura, ele é um soldado quase protegido. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo fala que a gente tem que usar toda. Então não adianta eu colocar o capacete se eu for sem a couraça. Não adianta eu usar a espada se eu tiver sem a couraça. Não adianta eu usar o escudo se eu tiver sem o capacete. Então nós precisamos aprender todas. Por isso nós vamos aprender cada utensílio da armadura. E hoje nós vamos falar sobre couraça da justiça. Hoje nós vamos vestir a couraça da justiça. No versículo 14 diz assim: assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então, primeira coisa, irmãos, que nós não podemos vacilar é perder a nossa posição. A gente tem que manter a nossa posição. E quando a gente está entretido, às vezes a gente sai da nossa posição na batalha. Ou seja, a gente baixa a nossa guarda. Cuidado, irmãos. Cuidado. Eu quero te dizer algo. Cuidado com o dia bom. Eu sinto no meu espírito de enfatizar isso nessa manhã. Cuidado com o dia bom. Porque são nesses dias que geralmente a gente abaixa a nossa guarda. Não saia da sua posição. Não saia da sua posição. É nesse dia que geralmente a gente abre as nossas brechas. É nesses dias que a gente permite que as brechas se abram. Então Paulo fala, mantenha a sua posição e vista o cinto da verdade, mas também vista a couraça da justiça. Irmãos, a couraça da justiça, põe pra gente aqui, Júlio, por favor. Apaga aí para ver se... Isso. A couraça da justiça é esse utensílio que está bem no tronco do soldado aqui. Ela está bem no tronco. Aqui tem o cinto e tem a couraça da justiça. A couraça da justiça, pode acender. Ela protege os órgãos vitais. Ela protege os órgãos vitais.
A couraça da justiça protege o coração, protege os pulmões, a parte abdominal. Por quê? Porque são órgãos que, geralmente, quando sofrem um golpe nessa região, a possibilidade de morrer é muito grande. É letal um golpe nessa região. E coração fala de mente. Coração remete para a nossa mente, para o nosso intelecto. E é importante, irmãos, nós mencionarmos aqui que o nosso campo de batalha nessa guerra que nós enfrentamos, chamado vida, é a nossa mente. A mente é o campo de batalha. Lembra o que Paulo disse? A nossa luta não é contra pessoas. Então aonde que eu luto, pastor? Aonde que é a guerra? É na mente. É na mente que nós oramos. É a nossa mente que a gente se alimenta de coisas boas ou ruins. É na mente que nós alimentamos os nossos demônios ou os nossos anjos. Entenda o que eu estou dizendo. Tenha sabedoria para entender o que eu estou falando. É na mente que a gente permite que o fermento caia. O fermento bom, o fermento ruim. E mesmo sendo fermento bom ou sendo fermento ruim, o fermento ele cresce, ele leveda toda a massa. E aonde que esse fermento cai? Na nossa mente. Quando recebemos palavras, quando ouvimos coisas que nós não queremos. E é na mente também que a gente se enche de esperança. Quando nós ouvimos aquilo que nós queremos, quando nós recebemos um bom alimento, é na mente que cresce também. Então, basicamente, na armadura de Deus, nós vamos aprender a guerrear aonde? Na mente. Você vai perceber que parece até redundante. Mas é isso, Rodrigo, que nós precisamos aprender a defender. O quê? A nossa mente. Porque é na nossa mente que a gente decide o sim e a gente decide o não. Às vezes a gente decide eu vou, ou a gente decide eu não vou. Eu quero ou eu não quero. Eu continuo ou eu paro. É na mente que a gente decide isso. Então a mente e o espírito, irmãos, eles estão ali. Ou seja, existe a carne que deseja as coisas mundanas. Existe o Espírito que clama Abba Pai, que deseja as coisas de Deus. E existe a nossa alma, a nossa mente, aonde nós decidimos, aonde nós batalhamos, quem vai reinar, quem eu vou dar espaço, é esse ou é esse? Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Então é importante. As guerras que nós enfrentamos é nesse lugar chamado mente. Então, irmãos, a couraça da justiça vai proteger a nossa mente. Vai proteger o nosso coração. E sabe uma coisa que eu aprendo? Deixa eu falar uma coisa. Não tem como pôr a couraça da justiça com armas na mão. Primeiro você precisa soltar as suas armas. Senão você não vai conseguir receber a couraça da justiça. Ah, mas eu acho, eu penso, solta o que você acha que você pensa agora, querido. Porque senão, irmãos, a couraça não entra. Não dá para pôr a couraça cheia de arma. Primeiro eu preciso me despir. Para depois me vestir com aquilo que Deus quer que eu vista. Quem está me entendendo? Queridos, então nós temos um elemento chamado couraça.
A justiça tem dois lados importantes que nós precisamos aprender. Quantos lados a justiça tem? Dois lados. O primeiro lado, irmãos, da justiça é a justiça de Deus. Nós precisamos entender isso. A primeira justiça aponta para a justiça que Deus fez. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus fez justiça por nós. Assim como não era justo toda a humanidade pagar pelo pecado de Adão, Jesus, ele é enviado por Deus para viver sem pecado. Por quê? Porque a paga pelo pecado só poderia ser feito por um homem 100% justo. E não houve na face da terra, e não há na face da terra, alguém que seja 100% justo. Então nenhum de nós, e nenhum dos nossos antepassados, a não ser Jesus, teria motivos para se gloriar na justiça de Deus. Então Jesus, quando ele consuma a obra de Deus, quando na cruz do Calvário ele diz, está consumado, ele está dizendo, eu paguei o preço, Deus. Pai, eu paguei o preço pela humanidade. E ali foi feita justiça. Ali foi cumprido a justiça de Deus. Em nossa natureza humana, irmãos, nós somos pecadores. Na nossa natureza humana, todos nós somos pecadores. Agora, na nossa identidade em Cristo, nós fomos feitos justos. Isso é Deus fazendo justiça por nós. Na nossa identidade espiritual, irmãos, nós nos tornamos justos. Nós não somos justos porque somos perfeitos. Nós somos justos porque Ele tomou o nosso lugar na cruz. E, irmãos, nós precisamos vestir isso. Nós precisamos buscar convicção nisso. Por quê? Porque no dia do ataque, você vai ver, você vai entender no desenrolar. Você vai perceber que no dia do ataque, isso vai te proteger. Isso vai guardar a sua mente. No dia do ataque, você precisa saber quem você é em Deus. Quem você é em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Isso, irmão, é uma realidade espiritual. Paulo estava falando aqui para a igreja. E Paulo estava ensinando a igreja de Corinto. E hoje, irmãos, eu estou ensinando a somos. Você que está aqui. Você que veio a este culto. Essa identidade, irmãos, é uma identidade que o Senhor preparou para você. E nós precisamos vestir ela. Nós precisamos nos vestir dessa nova identidade que o Senhor nos deu. Nós precisamos revestir a nossa mente com essa identidade. Escute, a base da nossa justificação nunca será o que fizemos,
mas o que Cristo fez por nós. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, lembra que Paulo falou? Mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição. Que posição é esse? Continue em Cristo. Continue em Cristo Jesus. Ô, irmão, estar em Cristo Jesus também é estar no seio da igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Imagina uma pessoa. Sobe aqui, Gu, por favor. Não vou zoar, não. Fica aí. Aqui. Imagina que o Gu é a igreja. Que o Gu é a igreja. Vem pra cá, ó. E aí você participa da filmagem, não é isso? Valeu. Imagina que ele é a igreja. Cristo é o cabeça. E a igreja é o corpo. Talvez a somos seja o ombro. Ou pode ser que seja o dedinho. Ou essa unha. Se fizer assim, dói? Dói? Então a unha é importante. Porque ela está protegendo o negócio aqui. Talvez eu sou uma microcélula. Insignificante. Mas importante. Imperceptível, mas importante. Se eu arrancar esse dedo e tirar do corpo, o que vai acontecer? O corpo continua, mas o dedinho apodrece. Então, irmãos, a nossa posição é estar em Cristo. Em Cristo. Não existe isso de que eu sou a igreja. Não, Cristo é a igreja. E nós somos membros do corpo de Cristo, porque Cristo é a igreja. A igreja é Cristo andando na face da terra. A igreja, irmãos, é Cristo se movendo na face da terra. Porque ela é um corpo, o corpo não fica parado, o corpo se move. Obrigado, filho. Você entende isso? Então, irmãos, nós precisamos absorver isso. Nós fomos inseridos no corpo de Cristo. E uma vez que nós fomos inseridos no corpo de Cristo, você foi declarado justo. Porque Cristo permitiu que você viesse. Agora, o meu papel e o seu papel é permanecer. É permanecer, irmãos. Permaneça no corpo. Permaneça em Cristo. Por quê? Porque essa é a sua nova identidade. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. A sua identidade é isso. Eu não vou ao culto, eu faço parte do culto. Eu não vou à igreja, eu faço parte da igreja. Não existe, irmãos, outra forma. Então, irmãos, andar na justiça de Deus é andar sabendo quem eu sou. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é.
E saber quem você é vai proteger a sua mente no dia mau. Porque vai ter o dia mau, irmãos. Vai ter o dia mau, irmãos. E eu não estou profetizando isso sobre a sua vida. Eu estou te dizendo o que a palavra diz. O que está escrito nessa profecia. Que é a palavra de Deus. Vai ter o dia mau, irmãos. A vida é cíclica. Dias a gente está em cima, dias nós estamos no meio, outros dias nós estamos embaixo, mas daqui a pouco Deus vem e coloca a gente em cima de novo. A vida é um ciclo. A Bíblia diz que a chuva vem sobre a vida do justo e do injusto. O dia bom, o dia mau vem sobre a vida de todas as pessoas. Agora, como nós vamos surfar essa onda, irmãos, é que há diferença. O dia mau te mantém bem ou te deixa mal? Se o dia mau te deixa mal, tem algo que precisa ser ajustado. Talvez seja a sua identidade. Talvez seja a sua confiança em Deus, que diz que no dia mau, porque você tem a identidade de filho, Ele vai continuar cuidando de você, Ele vai continuar te protegendo, Ele vai continuar sendo o seu Deus. Por que Ele vai fazer isso? Porque você foi declarado justo. E Ele não deixa o justo desamparado. Ele não deixa o justo desamparado. Está escrito. O que eu estou te dizendo está escrito. Davi declarou isso. Justo não é o cara perfeito. Justo é o cara que foi justificado pelo sangue e está no corpo. Porque o corpo, irmão, é o lugar das curas. O corpo é o lugar dos milagres. O corpo é o lugar do cuidado. O corpo é o lugar de você se refazer. Fazer de novo. Então, talvez você esteja debaixo de uma acusação do inimigo, que você vai entender daqui a pouco. Mas a couraça da justiça vai proteger a sua mente dos ataques e dos dardos inflamados do inimigo contra a sua vida. Acredite nisso. Segundo aspecto da justiça, irmãos, é sobre andar em justiça. Então, falar da parte de Deus é muito bom. Agora, falar da nossa parte corta na nossa carne. Corta na nossa carne. Corta em todos nós, irmãos. Porque sempre vai ter poda para o grande agricultor fazer. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 15, que Ele é o agricultor e nós somos os ramos. E todo aquele que está ligado na videira e não dá fruto, Ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, Ele poda. A poda, irmãos, ela não é algo romântico. A poda corta. A poda muitas vezes machuca. A poda machuca a árvore para vir o fruto, o broto melhor. O broto saudável. E Ele não corta, irmãos, o broto podre. Ele não corta o broto ruim. Ele poda o broto que não presta. Sempre vai sair na nossa vida brotos que não prestam. Todos nós. Todos nós. Uma raiva, uma ira, uma falta de perdão, um desvio no caminho da verdade, uma falha que nós cometemos, um erro. Mas se nós estamos ligados na videira, se a nossa posição está em Cristo, sabe o que Ele faz? Ele poda. Se você está dando fruto, Ele poda. Para quê? Para que você dê mais fruto ainda.
Para que você... Então talvez você está sofrendo uma situação e você está atribuindo isso ao diabo, mas às vezes não é o diabo, irmãos, é Deus te podando. E se Deus está te podando, dá glória a Deus. Tende por muita alegria o passardes por várias tribulações. Por quê? Porque Deus, às vezes, Ele vai nos submeter a algumas situações para que a gente dê frutos que permaneçam. Frutos que ficam. E isso faz parte da justiça de Deus. Então, andar em justiça vai cortar, vai nos podar. Por quê, irmãos? Porque andar em justiça aponta para o que a gente faz. A justiça de Deus é o que Deus fez. Andar em justiça é o que a gente reproduz. Por exemplo, agir de forma correta em toda e qualquer situação. Isso é um desafio para a gente, irmãos. Isso é um desafio. E não tem eu agir de forma incorretinha ou de forma incorretona. Quando a gente age de forma incorreta, a gente agiu de forma incorreta, irmãos. Seja pequeno ou seja grande. Aqui o Adriano, que ele é um contador. Sonegar um impostinho e sonegar um impostão é a mesma coisa. A multa pode ser diferente. Estou errado ou estou falando bobagem? É isso? A multa pode ser diferente, a consequência é diferente. Mas diante do fisco, os dois é sonegador. Por isso, irmãos, que a gente não pode falar assim, mas o meu erro foi um, o do irmão foi outro. O irmão sonegou do mesmo jeito. Então a nossa vigilância, irmãos, por quê? Irmãos, não é fácil não ser crente. Porque tudo aquilo que o mundo erra, a gente não pode errar, eu sei disso. Eu sofri isso na carne esse ano. Por quê? Porque a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação nossa. A manifestação nossa. Então, irmãos, nós precisamos correr em fazer o que é certo. Nós precisamos correr em ser obediente a Deus. Andar em justiça é ser obediente a Deus. E ser obediente a Deus está ligado intimamente a uma vida com Deus. E vida com Deus não é vir à igreja. Vida com Deus é uma vida devocional. O que Deus tem pedido para você e você tem lutado na sua mente e não tem feito. O que Deus tem pedido para você que parece a maior loucura do mundo e você não tem obedecido. Porque vai parecer loucura para o mundo. Isso se chama desobediência. Porque todos nós aqui, irmãos, temos um acesso a Deus. Sim ou não? Todos nós temos acesso a Deus, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, do mesmo jeito que ele fala comigo, ele fala com você. Só que o problema é que muitas vezes eu estou distraído e não dou ouvidos ao Espírito Santo. E quando eu não dou ouvidos ao Espírito Santo, eu entro num estado de desobediência. E a guerra está aqui, irmãos. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Eu não vou me render dessa forma. Eu não vou aquilo. Irmãos, é desobediência. É desobediência para o pastor, é desobediência para o baterista, é desobediência para o irmão que chega e vem congregar, é desobediência para o intercessor. É desobediência, é a mesma desobediência, irmãos. E sabe o que eu tenho visto hoje, irmãos? Que nós temos sido uma igreja, eu falo nós, a igreja global, uma igreja desobediente. Uma igreja que guerreia contra ela mesma. Uma igreja que faz evento para entreter crente.
Sendo que nós precisamos estar lá fora, na casa da mulher, aonde eu trabalho. Quantas pessoas, irmãos, lutam contra si mesmo em estar na igreja. E aí a gente entra num estado de desobediência. Irmãos, acredite, nem sempre eu quero estar aqui. Mas você é o pastor, mas eu sou ser humano que nem você. E tem dia que eu não quero estar aqui. Tem dia que eu não quero estar aqui porque eu estou com preguiça. Tem dia que eu não quero estar aqui porque eu não estou bem. Mas eu sou obediente a um chamado que Deus me fez. A um chamado que Deus me fez. E eu não estou falando que vocês não são, muitos são. Eu sei que tem dia que, cara, tá com dor, tem que tocar. Um domingo como esse, podia estar indo comemorar seu aniversário. Mas o seu líder precisou de você aqui. Ou estou errado? Passeio de segunda-feira. Por enquanto não tem nada. Hã? Tem à noite. Noite. Quer deixar as crianças em casa? Não, 6 não dá não. É muita criança. Eles não dá não, irmão, para deixar as crianças em casa. Vai chegar umas 8 crianças lá, irmão. Obediência. Isso é andar em justiça. Quem está me entendendo? Irmãos, não praticar mais obras injustas contra as pessoas. É difícil, irmãos. É difícil. É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Tem hora que dá vontade de picar o pé, não tem? Tem hora que dá vontade de falar umas verdades nossas, não tem? Tem, irmãos. Tem. De vez em quando aí a gente lembra, eu não posso. Eu não, todo mundo pode, Deus. Aí Deus me faz lembrar do que a profeta minha mãe dizia. Você não é todo mundo. Mas aí, irmãos, eu tenho que olhar para as pessoas como Paulo olhou. O que Paulo falou daqui por diante? A ninguém mais eu a considero do ponto de vista humano. Então, irmãos, eu olho com a minha humanidade, mas eu tenho que julgar com a minha espiritualidade. Eu olho com a minha humanidade. E a minha humanidade, ela fala, faz assim, faz assado, mas a minha espiritualidade fala assim, seja bobo. Ore pelos que te perseguem. Ore pelos que falam mal de você. É isso que a minha espiritualidade fala. Dá outra face. Porque, irmãos, quando é andar na justiça de Deus, irmãos. É andar na justiça de Deus. Quem está me entendendo? Então, irmãos, à medida que a gente medir, a gente vai ser medido. Se Cristo, irmãos, Ele não nos mediu pelos nossos atos, por que nós vamos medir as pessoas pelos atos delas? Escute isso. Se Jesus te aceitou com as suas mazelas e te trouxe para perto com uma proposta de transformação de vida, por que nós vamos olhar para as pessoas com os nossos julgamentos humanos? À medida que a gente medir, a gente vai ser medido. E
Isso é andar na justiça de Deus. Quem está entendendo isso, irmãos? Isso é muito sério, isso nos protege. Sabe por quê, irmãos? Porque é exatamente isso. Você mediu com essa régua, então você vai ser medido por essa régua. E se eu aumentei a régua para medir o meu irmão, Deus vai aumentar a régua para medir a minha vida. Isso é muito sério. Essa palavra diz que quem não perdoa, porque se julgou melhor do que o outro para não perdoar a mazela dele, vai ser entregue aos verdugos, diz a Bíblia. Verdugos. Quem já ouviu essa palavra? Verdugos. Sabe o que significa verdugos? O nome é espíritos atormentadores. Quem não perdoa não vive em paz, irmão. Então perdoa logo e recupera a sua paz. Perdoa. Perdoa seu marido, perdoa sua esposa, perdoa seu filho, perdoa seu pai, perdoa o seu amigo, perdoa o seu chefe, perdoa o seu funcionário, perdoe seu tio, sua tia, seu sobrinho, perdoa o seu líder, perdoa o seu pastor. Perdoa, irmão. Perdoa. Irmãos, andar em justiça é abandonar os pecados conhecidos, os pecados não confessados. Andar em justiça, irmãos, é abandonar os pecados de estimação, os pecados que a gente tolera em nós e abre brechas na nossa vida. Talvez seja o pecado do vício, talvez seja o pecado da mentira, talvez seja o pecado da imoralidade, talvez seja o pecado de criar contendas, talvez seja o pecado da desobediência a Deus, talvez seja o pecado da inveja, talvez seja o pecado da falta de perdão. Eu não sei, irmãos. Eu sei dos meus, você sabe dos seus. Mas andar em justiça é abandonar os pecados de estimação. Por quê? Porque Deus já te deu condição de vencê-los. Ele já me deu condição de vencê-los. O Espírito Santo é essa garantia. Quem está me entendendo? Ah, irmãos, espero que essa espada esteja entrando no seu coração para fazer separação de alma e espírito, juntas e medulas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, irmãos, essa é a grande batalha e nós precisamos vestir isso. Deixar Cristo que habita em nós viver por meio da nossa vida. Cristo quer andar nesses dias por meio da nossa vida. Cristo quer ir aos lugares por meio da nossa vida. Então Paulo diz agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida, algumas versões dizem assim, a vida que vivo agora no corpo, a vivo para a glória de Deus. A vivo para a glória de Deus. Esse, irmãos, tem que ser o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Veja, irmãos, que a palavra não diz o que você vai ganhar fazendo essas coisas.
Por quê? Porque o Senhor não faz da palavra dele uma moeda de troca. O que eu vou fazer? O que eu vou ganhar? Se eu continuar assim, você vai continuar com essa identidade de filho. E isso é o suficiente. Porque esse é o selo de que nós vamos morar no céu com Deus. Não faça da palavra de Deus, não busque que ela seja uma moeda de troca para você. Eu faço isso porque eu vou ganhar aquilo de Deus. Aliás, o maior presente que nós ganhamos de Deus foi a salvação. E isso basta, a minha graça te basta, a minha salvação te basta. A identidade que você tem agora te basta. O restante, corre atrás, trabalha, se dedica. 1 Pedro, no capítulo 1, diz assim: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Prepara o quê, irmãos? Prepara o quê? A mente. Prepara a sua mente. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Porém, sejam santos em tudo o que fizer, como santo é aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Amém. Andar em santidade protege a nossa mente. Ser santo é ser separado. Ser santo é quem vive separado. Ele está no mundo, mas ele não vive como o mundo vive. E é um desafio, irmãos. Não é fácil. Porque nós habitamos em uma carne. E a nossa carne deseja, irmãos. A nossa carne sonha. A nossa carne almeja. E eu não estou dizendo que isso é de todo errado. O que é errado? Errado é almejar aquilo que Deus não tem para mim como propósito de vida. Vou repetir. O que é errado? Eu não estou falando de pecado. O que é errado? Errado é ir numa direção que Deus não pediu para eu ir. Lembra Jonas? Deus mandou ele para onde? Para Nínive. E ele estava indo para Tarsis. A Bíblia não fala que ele estava indo para Tarsis pecar. Ele não fala que ele estava indo para Tarsis ser um filho pródigo, gastar tudo. Ele só não queria fazer o que Deus pediu para ele fazer. Hã? Então, irmãos, não precisa ser pecado para não ser para mim. Pode até não ser pecado, mas às vezes não é para mim. E às vezes o que não é para mim pode ser para você. E está tudo bem. Lembra, nós não somos todo mundo, nós somos seres individuais. Deus tem uma proposta para você que tem uma proposta diferente para você. E o que é desobediência? É querer viver o que o irmão está vivendo. É querer... Isso, irmãos, são ambições perigosas. E às vezes, pastora Margarete, Deus ele chacoalha a nossa vida. Sabe para quê? Para a gente voltar para Nínive. Às vezes, irmão, vai ser necessário Deus chacoalhar o barco, mandar tempestade e pedir para algumas pessoas: me lança fora do barco. Às vezes Deus vai te tirar do barco confortável e vai nos jogar, irmãos, no mar. E é difícil esse mar, viu, Hugo? Sabe por quê?
Porque Jonas relata que ele viu os portões do inferno. Ele viu os portões do inferno. E aí vem a baleia. A baleia tipifica Jesus aqui. Ele vem e nos tira dos portões do inferno. E nos deglute. Ó, que chique, para não falar vomita. Deglute. No centro da vontade de Deus. Tá certo? É sinônimo ou não? Eu falei errado. Eu sou bom pra caramba de português, irmão. Sou quase um professor. Parou na 7ª série. Não tenho orgulho disso. Aonde você está? A pergunta é onde você está? Você está indo para Nínive? Ou você está indo para Tarsis? Cuidado se você estiver indo para Tarsis. Pode ser que Deus precise pedir para algumas pessoas te jogar para fora do barco. Eu estava indo para Tarsis. Deus já tinha falado para eu ir para Nínive. E eu fui para Tarsis. E o barco balançou. Aí Deus, ele permite a gente ser jogado do barco, irmão. Mas ainda bem que a baleia vem. Que a baleia vem. E tira a gente quando a gente está quase se afogando, quase morrendo. E vomita a gente no centro da sua vontade. Vomita não, é feio. Deglute. Mestre. Não vou fazer isso. Mestre. Pensa aí na sua vida espiritual. Geralmente o ataque do inimigo vem. E como ele vem? Ele vem querendo falar sobre o seu passado. Lembrando dos seus pecados antigos, já confessados e perdoados. Trazendo vergonha, condenação e a sensação de indignidade. E lembra, você está vestido da couraça. Jesus me perdoou e ele já fez justiça por mim. No presente, ele quer transformar as nossas falhas em identidade. Vou repetir, no presente, ele quer transformar as nossas falhas presentes na nossa identidade. Ele diz, você errou. Você é um erro. Ele diz, você pecou. E ele fala na sua mente, você jamais será perdoado.
A couraça da justiça vai dizer: ele já me perdoou na cruz do Calvário. No futuro, ele vai lançar pensamentos de desespero. Você nunca vai mudar. Sua vida nunca vai dar certo com Deus. É assim que os ataques vêm. E a couraça da justiça, irmãos, quando a acusação vem, nós podemos responder: sim, eu pequei, me arrependi, e o sangue de Jesus me purificou, e eu fui declarado justo diante de Deus. Meu passado não governa mais a minha vida. Minha identidade está em Cristo. É isso que a couraça da justiça diz. Eu não sou justo por causa das minhas obras. Eu sou justo porque Cristo me justificou. E eu queria te convidar hoje, igreja, para você vestir a couraça da justiça. E não deixar mais que o inimigo permeie a sua mente. Que não mais ele fira o seu coração. Que não mais ele tente roubar a sua identidade. Pensa. Às vezes pensamentos que vêm na sua mente não são pensamentos que foi produzido pelo Espírito, mas às vezes é produzido por uma flecha, por um dardo inflamado do diabo, que faz você pensar sobre si aquilo que Deus não pensa. Aquilo que Deus não pensa sobre você. Deus, Ele quer que eu e você pensemos com a couraça da justiça. Por que, irmãos? Porque ainda que pequemos, nós temos um advogado que advoga por nós. E nós temos o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Por isso é importante manter a posição em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos conduzir ao arrependimento. Porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não perca o feeling com o Espírito Santo. Não perca o time com o Espírito Santo. Ele está com você todo dia, o dia todo. Ele está em você todo dia, o dia todo. E é Ele, irmãos, que vai nos mostrar quando nós estamos nos despindo, deixando a couraça da justiça de lado. É Ele que vai nos alertar a voltar ao caminho. Coloque-se de pé, irmãos. Vista a sua couraça. Vista esse utensílio da armadura de Deus. Para que a sua mente seja protegida. Não aceite mais as acusações do maligno contra a sua vida. Não aceite mais ele dizendo que você é quem você não é mais. Pastor, mas eu cometo os meus erros. Querido, mas existe uma porta de arrependimento que te mantém na posição de filho. Vá até o seu advogado e converse com ele. Ele vai te orientar como você deve fazer. Em relação a esse erro, em relação ao seu advogado é Jesus Cristo, irmão. Porque às vezes é isso, às vezes a gente procura advogado, irmãos, não para acusar alguém, mas às vezes você procura um advogado para quê? Como que eu faço para consertar isso? Esses dias eu procurei meu amigo advogado. Eu vou precisar da sua ajuda para consertar algumas coisas. E você pode ir a Jesus, o seu amigo.
e dizer: eu preciso da sua ajuda para consertar algumas coisas. Jesus é lindo, irmãos. Jesus é lindo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a vida da igreja nas suas mãos. E eu peço que o Senhor dê sabedoria para que cada um possa usar a couraça da justiça. Espírito Santo, eu peço que o Senhor acesse corações aqui e desperte a mente dos meus irmãos. Irmãos, existe alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Pastor, eu quero aceitar que Jesus ele governe sobre a minha vida. Eu quero aceitar o governo de Jesus hoje sobre a minha vida. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar a vida para Jesus? Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar com você. Pastor, eu me afastei dos caminhos, mas hoje eu quero voltar para a igreja. Não é voltar para Jesus, irmãos, porque Jesus não se afastou de você, é voltar para a igreja. É se reconciliar com a igreja de Cristo. Tem alguém aqui, pastor, eu quero voltar, levante a sua mão, eu quero orar com você. Pastor, eu quero me reconciliar com a igreja. Se você estiver aqui e o Espírito Santo estiver ministrando no seu coração, é a sua manhã, levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? Tem o irmão ali? É isso? Ele está orando ou você quer ver? Você quer ver, irmão? Então vem à frente, por favor. Glória a Deus. Cadê um jovem aqui? Cadê um jovem aqui? Glória a Deus. Pastor, eu também quero. É a minha manhã. Eu não vou falar mais muitas vezes. 1, 2, 3. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Qual que é o seu nome, filho?